corpo se lembra. O corpo se lembra de tudo. Carrega as memórias. Não só dessa vida, mas dos nossos antepassados, de outras vidas que a gente viveu. A gente carrega tudo no corpo. Salve tribos, estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Prontos para nos aprofundarmos um pouco mais sobre esse veículo, né, que nos foi dado. Sim, essa nave, sensível, cheio de mistérios. Mas hoje a gente vai falar sobre emoções, curas multidimensionais, né, maturidade espiritual. A gente vai navegar profundamente nesse tema, porque é algo que pra gente é um estudo constante, é um estudo infinito. A gente tá se descobrindo e descobrindo junto com as pessoas, os temas que a gente traz aqui. Então fica até o final, que vai ser muito valioso para você. Se você tá nessa busca, nesse estudo fino, né, do ser, vamos nessa. E para você que tá aí assistindo, talvez você tá na sua casa, tá fazendo comida, tá fazendo uma caminhada, tá na academia, tá dirigindo. Sinta-se muito bem-vindos aqui, sintam-se abraçados. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar em vocês no momento certo. Não acelera, tá? Assiste na presença. E pro papo de hoje, a gente tá com uma pessoa aqui que ela é terapeuta, professora e canalizadora do sistema Frequências de Brilho, idealizadora do portal Vibra e desde 2007 trabalha com os pleiadianos, através das frequências de brilho, Amani e também com seres estelares. Então, a gente está aqui com a Giovana Pavan. Seja muito bem-vinda. Obrigada, queridos. É uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Que bom. Grato pelo seu tempo, pela sua partilha conosco. Que legal. Vai ser muito especial. Eu tô muito curiosa, assim, porque desde quando eu ouvi a primeira vez sobre o seu trabalho com o Amani, Frequências de Brilho, eu senti, assim, um chamado muito forte, né? Até a gente conversou, eu queria passar por uma sessão, vou passar em breve. Mas eu senti um chamado muito forte. Conheci o Jesse também, né? E ele, eu lembro que na época, ele já trouxe ali também um conteúdo sobre as emoções que na época abriu minha mente, assim. Então hoje eu tô muito curiosa, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas em casa. Você tá aí uns bons anos já nessa caminhada, né? Mas é uma coisa que veio desde a sua infância? Como que você começou a trabalhar com essas tecnologias sutis? Eu acho que veio de outras vidas, na verdade, né? Eu comecei mesmo muito cedo. Eu encontrei as frequências, eu tinha 23 anos. Mas eu vinha numa jornada porque minha mãe era uma buscadora. Então, desde pequena eu sempre fui sensitiva e sensível. E muitas coisas aconteciam comigo que naquele momento eu não tinha a menor ideia do que era. E agora, né, com consciência, eu sei o que estava acontecendo. Mas naquele momento só era tudo muito esquisito. E para minha mãe também, né? Então, minha mãe sempre teve uma mediunidade muito aberta, sempre foi muito sensível. A gente demorou muitos anos. Quando eu falo a gente, falo no contexto familiar, né? Porque na nossa família, isso não era uma coisa, né? Da nossa estrutura familiar. Então, foi uma jornada e ela foi buscando respostas para o que ela sentia, para o que ela via, pelo que ela percebia. E a gente começou nossa jornada lá no Espiritismo, que foi a primeira porta que começou a trazer respostas, né? Então, desde muito pequena, eu ia com a minha mãe. Ela ia para os lugares, eu ia junto. Era centro espírita, era igreja, era tomar garrafada, era ler tarô. Ia a pessoa que trabalhava com anjo, ia a pessoa que trabalhava com não sei o quê. Então, eu ia sempre junto e sempre gostei. Desde muito pequena, eu tinha runas, eu mexia com cristais, os duendes e as fadas. Então, sempre esteve no meu caminho. E fui indo nesse caminho meio que paralelo, né? Então, eu estava ainda... como a gente falou aqui na conversa, tentando me encaixar, né? Tentando encontrar um lugar pra mim no mundo, porque eu achava que eu era muito esquisita, que não tinha um lugar pra mim. Eu achava que eu era burra, que eu não entendia as coisas, porque pra mim era tudo muito estranho. E aí, eu fiz vários cursos, assim, ainda adolescente, reiki, cromoterapia, mas eu acabei seguindo um caminho acadêmico, me formei arquiteta e urbanista. Eu amo arquitetura e urbanismo e hoje acho fundamental que eu tenho estudado isso para o trabalho que eu faço, tem tudo a ver, né? E aí foi quando eu fui fazer um mestrado
de urbanismo em Barcelona. Eu tive uma experiência com os pleiadianos. Até então, eu nunca tinha ouvido falar de seres estelares. Imaginava, sempre já tinha visto, já tinha tido contato com naves na adolescência, 2 ou 3 vezes. Então, eu sabia disso, mas não era para mim uma coisa dessa consciência estelar, eu não tinha isso. E esses 2 seres apareceram no meu quarto, numa noite, e a partir dali tudo mudou. Eu tive, então, esse contato direto com os pleiadianos. Hoje eu sei que eram os pleiadianos, né? E foi quando minha mãe estava fazendo o nível básico de frequências de brilho. Esses seres apareceram. E aí eu entendi, nossa, eu preciso fazer esse curso. Aí foi assim, voltei para o Brasil, eu fiz o nível básico e a minha vida se transformou completamente. Comecei dentro desse caminho, né, das frequências, e tô aí até hoje, 18 anos. Nossa, Ai, 18 demais, anos. hein? Uau. Uma caminhada boa. E vamos fazer um brinde pra gente aquecer o nosso... E... Opa! Cacauzinho da Sátiva, o pessoal que tá em casa e quiser conhecer o cacau da Sátiva, os produtos da Sátiva. Não tem só cacau, tem nibs, Tem muita tem coisa manteiga boa. de cacau, tem uma manteiga lá de cupuaçu com cacau que é maravilhosa. Então, para você que quiser conhecer, o site tá aí na tela, sativasuperalimentos.com.br. E na tela a gente deixa para vocês aí também nosso QR Code para vocês ficarem mais próximos da gente, né? Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, uma comunidade legal, e também assina a nossa newsletter gratuitamente. Toda sexta-feira a gente manda com tudo que a gente tem vivido. É o nosso update para a tribo. É muito legal. E agenda, né, de eventos, de coisas que a gente tá fazendo, às vezes só vai nesses canais, aí só vai ficar sabendo se estiver mais próximo da gente. É uma coisa um tanto seletiva, assim, Exclusiva. Né? Exclusiva. Muito legal. Exclusiva. Muito bem. Bom, então, vamos iniciar, né? Eu sinto que você já trouxe aí uma boa apresentação, assim, do seu caminho espiritual. E é muito legal, porque eu acredito que muita gente que tá em casa se identifica, né? De se sentir estranho. A minha mãe conta muito essa história também dela se sentir estranha. E em tudo quanto é lugar, e não achava, né? A resposta. E é tão legal, porque ao mesmo tempo que a gente vai pra fora, eu sinto que esse caminho espiritual, ele leva a gente muito pra dentro, né? E eu vejo que isso que você traz hoje em dia faz com que as pessoas acessem isso que tá dentro, né? Então, para iniciar, eu acho que seria legal também a gente trazer um pouco, elaborar um pouco sobre essa questão das nossas emoções, assim. Como que você enxerga, como que é trabalhado hoje dentro do Harmony, do Frequências de Brilho, do seu trabalho? Sim. Sabe, eu quero só falar uma coisa antes, isso que você trouxe. Essa coisa de ser esquisito. E eu comecei a falar mais sobre isso nos processos que eu faço em grupo, online. E quanto mais eu fui falando sobre isso e trazendo isso, mais e mais pessoas foram chegando, né? Então, eu percebo quanto as pessoas têm medo de trazer essa esquisitice pro mundo, né? De falar, nossa, é isso que eu sinto, é isso que eu penso, é assim que eu tô percebendo essa coisa de ser julgado, de não ser aceito, das pessoas pensarem que você tá ficando louco, né? E ser excluído. E para mim, queria dizer isso para dar esse testemunho, né? Quanto mais eu faço isso, mais chega para mim pessoas que têm a ver com isso, com essa energia, pessoas que me veem como eu sou, me aceitam como eu sou e também têm a mesma energia, né? Tem uma similaridade. Então, queria trazer esse encorajamento, né? Que quando a gente... Vem uma coisa para mim, que se você sente que não tem um lugar para você no mundo, é porque você veio para criar um novo mundo, né? Então, se a gente fica tentando atender esses padrões para ser aceito e para ser amado, e eu vou entrar nas emoções disso, né? O que acontece é que, além da gente sair da nossa autenticidade, o reflexo da nossa vida também vem desse lugar. Então, a gente vive uma vida e uma realidade que também não está em coerência, porque a gente não está sendo coerente com essa verdade do nosso coração, né? Nossa, mas o esquisito e o estranho, ele é justamente um sinal de que a gente talvez esteja se preocupando com o que o outro pensa. Né? Porque senão seria natural. É o que é o que eu sou, é o que eu acredito, é o que eu vivo. Mas é um trabalho, né? É um trabalho. E essa preocupação, então, ela tem um fundo emocional, né? Por quê? Porque nós somos mamíferos e precisamos ser aceitos e amados para viver em sociedade. A gente precisa, como humanos, viver em sociedade. Então, é parte do nosso sistema biológico, né? Isso. Só que a gente vive dentro de um sistema, dentro de uma sociedade que tem um desenho específico. E muitos dos padrões que a gente vive
que a gente julga como socialmente aceito. Então, por exemplo, a forma de se sentar, o jeito de falar, os movimentos que eu faço com o meu corpo, sem parecer esquisita demais, e as pessoas... E ser chutada para fora, né, do sistema e da sociedade. Tipo, essa aí, ó, ela é muito esquisita, né? Então, a gente condicionou todos os nossos corpos a se expressarem dentro de uma faixa aceitável, tolerável de aceitação, né? Então, o que isso fez foi com que partes muito importantes da minha expressão, da minha natureza emocional, da minha natureza biológica, ficassem mais restritas, ficassem mais condicionadas a certas coisas que são aceitas e outras não. E a gente fez isso com o nosso corpo físico, a gente fez isso com o nosso corpo emocional, porque a gente precisa ser aceito e amado para sobreviver. Então, dentro desses lugares, essas emoções que talvez não seriam tão bem aceitas, elas também ficam presas em estratégias de sobrevivência. Que não tem nada a ver com o que a gente é na essência. O nosso ser espiritual, ele não tá nem aí se alguém vai achar que eu sou louco ou não. Ele tá assim, vai lá, abre o seu coração, faz o que você veio fazer no mundo, vai ser feliz, né? E a gente tá, assim, preocupado com isso, porque tem uma parte que é fisiológica, mas também tem uma parte da nossa estrutura de sobrevivência, da nossa infância, que a gente colocou quando era pequeno, quando era bebê, várias decisões, várias estruturas, estratégias de sobrevivência que tem esse nível de consciência de quando a gente era criança, quando a gente era pequeno, quando estava dentro da barriga da mãe. E o que acontece é que todas essas energias que ficaram presas, elas ficam presas dentro do corpo, né? Gerando densidade, gerando bloqueios. Então, o que acontece é que, muitas vezes, quando a gente sente alguma coisa, no agora, por exemplo, né? Falando aqui entre nós, pode ser que eu sinta uma emoção. Tô com medo, tô aqui falando, tem um microfone, uma coisa diferente, né? Mas, se isso vira um gatilho, quer dizer, o que eu tô sentindo não é mais sobre o agora. Não é mais sobre essa nossa relação. Eu já não tô mais aqui. Se eu sinto algo que me joga para trás, porque tem a mesma frequência, tem a mesma energia, tem o mesmo padrão, isso me joga para um nível de consciência do meu passado. E daí eu vou responder com outro lugar. Não com a Giovana, né, de hoje, de 43 anos, com o nível de maturidade que eu tenho. Então, por isso, olhar para as nossas emoções e trabalhar com essa estrutura, com esse entendimento de que tem energia e informação, é uma chave muito importante para o nosso desenvolvimento como seres espirituais também. Sim, nossa. Não é interessante pensar que muitos mestres que falaram assim, olha, eu desapeguei, desidentifiquei de quem eu sou, e por isso hoje a gente lê os livros deles, né, e fala, nossa, vamos estudar essa pessoa. No fim das contas, o que eu tô querendo dizer é que às vezes essa não identificação, ela não vai nos matar, né, ela vai nos libertar, né, porque, puxa vida, né. Só que eu acho que tem um caminho, né, porque antes da não identificação, a gente tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar, né? Porque não adianta, porque senão é quase que uma negação daquilo que você viveu, daquilo que você passou. E como crianças, né? Criança é pura emoção, pura expressão. Então, imagina o tanto de coisa lá atrás, né? Que a gente vem de uma geração muito autoritária. Hoje em dia, né? A gente estava ontem num evento, eu achei super legal, porque eles estavam falando sobre essa temática das crianças. E hoje em dia, a gente tá numa geração que é mais permissiva, né? Que as crianças já podem mais. Sim. Mas também tem sua consequência. Só que a gente vem de gerações, né? A minha, eu acredito até da minha mãe, de muita autoritarismo, né? Então a gente tinha que obedecer tudo. E eu acho que isso impacta muito hoje na nossa vida adulta, né? Eu acredito que você trabalha muito com isso, assim, das queixas das pessoas que vêm até você. Sim. Essa coisa, né, da limitação da expressão e as consequências disso, elas aparecem de muitas formas. E até coisas de outras vidas, né? Que a gente traz também nos nossos corpos. Estava falando isso, né, quase como uma transcendência, né, do ego. E tem uma parte, como a Sol falou, né, uma parte anterior que não é só sobre ver, né? Ver é a primeira parte, a primeira camada. Nossa, eu percebi, eu notei que isso está acontecendo comigo, né? Então,
por isso que não adianta, por exemplo, se fosse só, né, a gente olhar e falar, entendi. A gente ia conseguir, de fato, fazer transformação das nossas crenças só com o poder da mente. Tem várias, né, técnicas que dizem isso, mas eu conheço um monte de gente que fez um monte de coisa. É maravilhoso, não estou dizendo que não é. Mas isso é como um pedaço, né? A gente pode mudar as energias, pode fazer Ho'oponopono, pode fazer, tentar mudar o seu pensamento, legal. Mas o corpo emocional, ele tem uma musculatura própria. E eu sempre faço essa analogia, porque eu acho que ela é muito legal, que é assim. Imagina que você tá precisando ganhar músculos no corpo físico, tá? E aí você vai ligar um vídeo no YouTube de ginástica, mas você vai ficar assim, sentado assistindo só. E olhando a pessoa lá fazendo 1, 2, 3 e 4. E você assim, ó, tomando guaraná e, sabe, assim, sentado no sofá. Você vai ganhar músculo físico? Não, você não vai. Talvez você pode aprender uma técnica de exercício, né? Mas enquanto você não, de fato, trabalhar com aquele corpo, com aquela musculatura, você não vai desenvolver aquela estrutura, né? Então, falar sobre as nossas emoções não é um trabalho emocional. A gente pode fazer terapia, é super importante que a gente compreenda o que aconteceu, para que a gente consiga entender as coisas, né? A partir da estrutura do mental. Mas isso não é um trabalho com o corpo emocional. O trabalho com o corpo emocional tem que envolver as emoções, tem que envolver sentir, tem que envolver a expressão dessa emoção, né? Então, o que acontece? A gente, quando eu digo a gente, eu tô falando dentro do contexto do Harmony das frequências, né? Que são os 2 trabalhos que eu utilizo. A gente considera as emoções não como positivas ou negativas. A gente trabalha com a ideia que as emoções são energias. E elas são neutras. Então, é claro que a raiva, ela tem uma frequência mais densa do que a alegria. Mas não significa que algo, por ser mais denso, é pior do que o outro. E aí, tem uma grande distorção de um paradigma da humanidade, que eu vejo desse jeito, assim, todas as pessoas, não todas, mas a vasta maioria das pessoas que está numa busca de desenvolvimento espiritual, acaba se perdendo um pouco no contexto da polaridade e da dualidade, né? Então, é quase como tem o cinza no meio do preto e do branco. O que a gente faz com a escala de cinza? Não é só o branco, só o preto. Ah, isso é luz. Ah, isso é sombra. Então, sombra não. Densidade não. Mas espera, mas não é tudo só densidade. Tudo tem o seu valor, né? Então, assim, o chakra básico também é mais denso que o coronário. Experimenta deixar o seu chakra básico sem cuidado pra você ver o que acontece. Vai virar uma bagunça. Então, todas essas frequências, todas essas energias, elas têm um propósito. A gente precisa desenvolver essa consciência dentro desse propósito, dentro da frequência que aquela energia quer trazer de informação, né? Então, por exemplo, falei da raiva, né? E a raiva é uma super importante porque tantas pessoas vêm sendo boas meninas e bons meninos e boas meninas não podem sentir raiva, né? Os bonzinhos, as boazinhas, a gente não pode sentir raiva. Porque se a gente sente raiva, como assim? Você não pode, é errado, é feio. Por quê? A gente teve a maior parte de nosso contato com essas energias de forma inconsciente. Então, como sociedade, a gente não tem maturidade emocional. É só olhar para a política, é só olhar para os sistemas que estão operando. Parece um monte de criança brigando, né? Não é meu esse carrinho, não é seu. E, poxa, não, né? Não tem. Por quê? Porque não tivemos presença e amor. Um adulto maduro emocionalmente, presente e estável para estar conosco enquanto crianças, enquanto sentíamos algo. E nos permitir expressar, sem julgar, sem tentar mudar, sem tentar fazer se transformar em outra coisa. Tipo, não, tá tudo bem, vamos lá brincar de alguma coisa. Não, tá tudo bem, vamos lá, quer um doce, toma um pirulito. Não, você tá triste, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Tô ouvindo que você tá triste. Por que você tá triste? Ouvir com presença e amor. A gente não teve isso. A maioria de nós não teve, né? Nesses lugares onde não tivemos presença e amor, nós não podemos ficar presentes também dentro do nosso corpo. Se eu não tive um toque de amor no lugar, se eu não tive uma presença amorosa, eu não consigo esticar essa mão do amor, nem por mim mesma, nem por outra pessoa. É um lugar que fica um vazio, fica um buraco. E essa energia
ela fica presa dentro do meu corpo, porque eu nunca tive a chance de completar, né? Então, o nosso sistema nervoso, ele não foi feito para acumular emoção. Ele foi feito para, o tempo todo, expressar o que a gente está sentindo. Então, eu tô com raiva, eu vou fazer esse movimento, eu vou fazer esse som, eu vou jogar uma almofada no chão e passou. Vamos lá, vamos sair, vamos fazer outra coisa, e eu tô pronta para a próxima coisa. Mas como a gente não teve isso, toda essa energia que vai acumulando, ela vai guardando. É como se fossem as cordas de um violão, e a gente vai dando um nó. Aí, dali a pouco eu vou dar outro nó. E dali a pouco eu vou dar outro nó. O que acontece? Essa corda fica muito esticada. Quando ela tá esticada demais, eu não tenho mais flexibilidade para poder ter as emoções que a gente vai ter o tempo todo, porque somos humanos, para poder processar, integrar, expressar de forma consciente e madura. Uhum. Porque cada um desses nozinhos que a gente deu num momento que a gente tinha um nível de consciência que não era talvez o de um adulto, que era de uma pessoa responsável, para assumir responsabilidade. Então, aí que começa o drama, né? E aí que a gente vira vítima, algoz, que a gente vira salvador, por conta desses nozinhos da nossa infância, por conta dos momentos que a gente não teve presença e amor. Nossa, maravilhoso. Assim, esse ponto das emoções, especificamente das emoções que são vistas muitas vezes como erradas ou proibidas ou não saudáveis, né? É muito legal a gente dar uma aprofundada nisso, porque a gente pode cair numa polaridade também, né? Daquilo que isso é proibido, isso não é bom, ou romantizar, não, tá tudo bem ser assim. Porque eu vou trazer um contexto que eu estudei essa semana, a gente foi estudando até no material do Sêneca, né? Que ele tem um livro falando sobre a ira, a raiva, né? O comportamento colérico. E ele traz um adendo ali que é em relação à inconsciência da reação dessa expressão animal. Que ela é uma expressão sem inteligência, né? Sem o controle do corpo, o controle emocional. Ela reage de uma forma inconsciente. Isso causa agressão, violência, problemas, né? Atritos relacionais, infinitas coisas. Mas da forma que a gente está colocando aqui, é interessante isso. Porque se ela é uma energia, uma frequência, e ela pode ser utilizada de forma consciente e que a gente perceba ela, tô sentindo, veio. Esse lugar muda tudo pra mim, porque é o lugar que eu tenho meu autodomínio aqui. Eu posso até não conseguir dominar ela naquele momento, mas o fato de eu entender o que tá acontecendo aqui, eu já tenho uma escolha. Eu já tenho, eu posso ter autorresponsabilidade das minhas energias, das minhas forças. Não ser só uma reação inconsciente de algo que eu não faço ideia e depois eu falo, não, é normal isso aí, é bom. Então vamos explorar um pouco mais isso, porque é muito interessante a gente entender isso. Então, super. A emoção é emoção, ela é uma energia, né? E ela pode ser consciente ou inconsciente, como você acabou de falar, né? Então, a diferença entre elas é, quando eu tenho uma emoção consciente, eu estou usando no propósito de evolução. Meu, do outro, da Terra, da humanidade. Quando ela é inconsciente, ela está totalmente desvirtuada. E aí, o que difere uma coisa da outra? Isso que você falou, né? A escolha, como escolher, né? Nem sempre é uma escolha. Por quê? Porque se meu sistema nervoso está muito tenso, tem muitos nozinhos com energia presa, eu não tenho flexibilidade para discernir que o que eu estou sentindo não é sobre o agora. Eu acho que é sobre o agora. Eu tô com raiva do meu parceiro, porque ele falou que ia me ligar e ele não me ligou, e eu fiquei esperando, e foi culpa dele, agora eu tô assim, e dararara. Então, eu tô com raiva porque eu me senti abandonada. E aí, a culpa é dele. A culpa é do governo, a culpa é do outro, é do fulano. Sempre a culpa é de alguém, né? Mas enquanto a gente tava apontando o dedo lá pra fora, tem uma ferida. Provavelmente tem uma criança ferida nesse lugar. Tem uma criança que foi abandonada.
E de fato foi a culpa do outro, porque é responsabilidade do adulto cuidar da criança. A criança de fato precisa ser vista, né? Receber cuidado, nutrição, todo tipo de cuidado. Quando em algum momento da infância a gente não tem isso, isso fica como esse nozinho preso lá. E eu vou começar a buscar isso nos lugares lá fora. Então, eu vou tentar preencher esse buraco desse abandono, dessa falta que eu tive. Eu não fui vista, ou não fui ouvida, eu não tive abraço, eu não tive afeto. Eu vou começar a buscar isso na vida lá fora, esperando que alguém de lá de fora vá me dar. E vai reforçando aquele padrão, né? Vai reforçando. Por quê? Porque eu ainda não consegui completar. E aí tem uma coisa legal, que é a parte feia. Qual é a parte feia? Não dá pra gente chegar no consciente, no bonitinho, no legal, no eu vou colocar esse servir no mundo, enquanto eu não passo por aquela energia do jeito que eu senti quando aconteceu. Que é intenso, tem uma intensidade. Às vezes eu ia xingar alguém, às vezes eu queria ter batido numa pessoa, às vezes eu queria ter feito um som, um movimento com o meu corpo, mais selvagem mesmo, né? Só que existe um jeito de fazer isso sem que eu precise fazer isso com o meu companheiro, com as pessoas da minha vida. Mas fazer isso dentro de um espaço preparado, né, criado, para que você possa, sim, passar por isso. Porque enquanto os nossos corpos não fazem essa expressão, essa energia, ela fica presa dentro do nosso corpo. Esperando um momento de ser processada. E por isso tem tanta gente explodindo no trânsito, xingando todo mundo. Ou deprime também, né? Sim, né? Eu tô falando muito da raiva aqui, ou explodir, né? Pode implodir, pode explodir. Mas tem outras emoções, né? A tristeza, que a pessoa vira uma vítima. O medo, que paralisa. Tanta gente tendo síndrome do pânico. Crise de ansiedade. Ansiedade é medo, gente, tá? Então, por que tudo isso? Porque não tem um espaço seguro para processar e poder transformar essa energia em informação. Porque tudo que a gente sente não é como Deus não pegou e falou assim, olhem, vou botar isso aqui, ó. Sem querer, caiu aí uma emoção. Não serve para nada. Só para dar trabalho, só para incomodar vocês, entendeu? Mas não é isso. As nossas emoções, elas estão cheias de conteúdo, de energia e informação, do que me importa, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu preciso para cuidar de mim. Só que quando essas energias ficaram presas em coisas que aconteceram não só dessa vida, de outras vidas, de outras linhas do tempo, não só minhas, dos meus antepassados. E eu trago essas energias, elas ficam dentro do meu corpo, dentro das minhas células, como um padrão, como uma frequência que parece que é sobre o agora. Porque tá nas minhas células, porque agora eu tô sentindo isso, né? Então, o processo é um processo de, né, quem tá nessa jornada e gostaria de trabalhar com as emoções, é um processo, primeiro, de ver, como você falou, de se conscientizar. Nossa, eu tô sentindo uma coisa. Peraí, o que eu tô sentindo? Deixa eu respirar, fecha os olhos um pouquinho. Respira dentro do corpo. Nossa, eu tô sentindo uma emoção. A gente aprendeu a nomear as nossas emoções de 1 milhão de coisas menos do que elas são. Tô chateado, tô cansado, eu tô... Cansada. Né? Eu acordei meio down hoje, eu não tô muito legal, tô borocochô. A gente vai falar um monte de coisa. Não vai falar, eu tô triste, eu tô com medo, eu tô com raiva. E aí, o que acontece? Como a gente não tem consciência das coisas que estão acontecendo, e quando elas estão com uma frequência mais baixa, quer dizer, não frequência, mas uma intensidade menor. Então, por exemplo, eu tô incomodada. Eu tô com uma raiva, assim, ó, bem pequenininha. Então, eu não faço nada sobre aquilo. Eu vou deixar passar. Eu vou pensar em outra coisa. Vou tomar esse cacau que tá maravilhoso. Vou me anestesiar, né? E aí, essa energia que não foi vista, eu não peguei a informação que tava lá. E passou. E aí, a próxima coisa vai acontecer. Tomei uma fechada no trânsito. Putz, ai, que saco. E aí, a informação que tava lá, passou. Não peguei. E aí, as coisas vão acontecer. Chega uma hora, no final do dia, vem alguém te perguntar uma coisa assim, nossa, mas onde que tá aquele livro que eu não tô achando? É tudo eu! Eu que tenho que saber onde tá tudo! Eu vou explodir! Mas não é sobre aquilo. Eu fui acumulando um monte de informação. Então, o que minha raiva, ao longo do dia, talvez estava tentando me dizer? Nossa, eu preciso cuidar mais de mim. Preciso tirar um tempo. Porque a raiva, ela fala muito sobre isso. É a energia do guardião. Então, é sobre cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do mundo. E se eu não tô cuidando de mim, é claro que eu vou ficar com raiva. Se eu não tô dando os limites que eu preciso,
é claro que vai chegar um momento que eu vou explodir ou implodir, né? Sim. Então, essa primeira parte, que é identificar o que eu tô sentindo. Nossa, o que eu tô sentindo? Peraí, deixa eu respirar. Nossa, eu tô sentindo, tem um desconforto. Onde é no corpo? Deixa eu sentir. Nossa, tá quente, tá frio. Qual é a sensação? Nossa, tô sentindo uma coisa aí no meu estômago. Nossa, eu tô com raiva. Nossa, quando eu tô com raiva, eu sinto um negócio no meu estômago. Ah, então eu sei que isso é raiva. Então, essa energia, essa informação, ela tá mais viva. Eu tô ligando o corpo físico com o corpo emocional. Maravilhoso. E aí, quando eu pego essa percepção, nossa, eu tô com raiva. O que minha raiva quer dizer pra mim? Eu posso até conversar com ela. Raiva, o que você quer me dizer? O que eu preciso agora que eu não tô fazendo? E eu posso parar, posso anotar, posso olhar pra isso e falar, nossa, eu preciso cuidar dessa parte então. Então, a mesma coisa com o medo, a mesma coisa com a tristeza e até com a alegria. Porque a gente pensa que a alegria é super bem aceito, mas não é. Uhum. Pensa sair na rua gritando e cantando, ouvindo música, só assim e dançando na rua. Todo mundo vai falar, nossa, tá louca essa pessoa, né? Então, a gente reprime muitas das nossas emoções pra não ser demais. Pra não ficar grande demais. Porque é isso que as nossas emoções fazem. A gente fica grande demais. Uhum. Intenso demais. Expande, né? Uhum. E poderoso demais. E qual é o interesse do sistema de que a gente fique muito consciente do que a gente está sentindo, do que a gente está percebendo? Porque quando a gente vai para esse lugar, a gente fica muito poderoso. Sim. E é legal, assim, nossa, ouvindo você falar sobre essa escuta do corpo, porque até pro pessoal de casa, às vezes se identifica. Quando eu era mais nova, eu não acessava a raiva, assim, até meus 30 anos, 29, não acessava. Era uma coisa, assim, muito incomum. E sempre a boazinha ali, né, agradadora, tudo. E aí, quando eu despertei, que eu comecei a fazer alguns trabalhos, comecei a consagrar medicinas, comecei a fazer terapia, aí eu comecei a ter acesso à raiva e foi uma coisa, assim, muito, tipo, avassaladora, porque eu presenciava, às vezes, ataques de ira do meu pai e aquilo era ruim. A minha mãe queria colocar a gente longe daquilo, porque aquilo não era legal. E aí, eu lembro que pra mim foi muito difícil. E sempre vinha na relação minha com o Lucas, assim, pessoas mais próximas. Não era aquela raiva que eu tenho com qualquer pessoa. Não consigo. Eu tinha sempre com as relações mais próximas. Ou com a minha mãe, com a minha irmã. E aí, eu fui trabalhando isso, assim, até chegar um momento de eu começar a entender aonde que ela tá no meu corpo. E foi muito legal, assim, porque às vezes quando o Lucas me fala alguma coisa que eu já percebo que pega em algum lugar, assim, eu sinto, tipo, o meu coração batendo aqui no plexo solar. E aí, aprofundando nos estudos, eu fui vendo que é muito importante a gente também fortalecer essa região, né? Que é uma coisa, assim, por exemplo, tinha parado de cuidar do meu corpo. É aquela desconexão que às vezes muitos buscadores têm. Passa por uma fase de desconexão com o corpo, fica muito aéreo, desconecta do corpo. E aí eu foi recomendado para eu começar a fortalecer essa região do plexo solar, justamente porque é a região que a gente também consegue colocar limite, às vezes sem nem precisar falar, né? Sim. E aí, como que você também percebe essa questão dos nossos chakras, da fluidez da energia, né? Porque tem isso também, né? Quando a gente bloqueia, não tem fluidez. Sim. Isso que você falou, né, do plexo solar, também é o lugar onde a gente é vampirizado, né? Então, se a gente não dá limite, e é uma coisa que aparece com frequência, tipo, ai, mas eu sofro muito ataque energético, eu sou muito obsediado. Você tá dando seus limites? Você tá presente dentro do seu corpo, né? Porque nos lugares onde não estamos presentes, são os lugares que estão vulneráveis. Se eu não tô ali, quem está? Pode ter certeza que se você não tá, tem alguma coisa que tá ali, né? E se a gente não tá presente nas nossas emoções, quem está operando esse reino, esse campo? Porque é uma energia, uma frequência extremamente poderosa, a energia das nossas emoções. E se elas não estão com a nossa presença, a propósito, servindo ao amor, servindo à evolução, elas estão servindo a alguma outra coisa. Você falou, por exemplo, do seu pai, né? De ataque de ira. E eu acho que a maior parte das pessoas teve realmente experiências com a raiva. A gente tá falando muito de raiva, né? Mas até de tristeza mesmo. Ou medo, qualquer uma das emoções, de forma inconsciente. Que é presenciando adultos expressando emoções de forma inconsciente. Sem responsabilidade. Então, quando eu tô falando de inconsciência, eu estou falando sem responsabilidade. É um sinônimo, né? Então, quer dizer que nós não somos adultos em muitos aspectos da nossa vida. Nem adulto a gente é. E daí tem gente falando de maestria, né? Fala, gente, vamos começar do começo, né?
Então, assim, adultecer ou se tornar responsável significa trazer consciência, trazer presença, trazer integridade para todas as partes da minha vida. Então, se eu tô expressando isso de uma forma inconsciente, gerando briga, causando confusão, sendo uma vítima, significa que tem uma falta naquele lugar. E nessa falta eu tô tentando suprir essa necessidade, às vezes, por um padrão negativo mesmo. Quer dizer, fazendo de novo a mesma coisa que me causou dor, achando que, na verdade, eu tô buscando uma transformação. Mas tem uma parte nossa que se alimenta disso. Uma parte da nossa sombra que se alimenta disso, né? Dessa retroalimentação da dor. E quanto mais essa parte vai crescendo, que a gente não tá olhando, né? A gente só quer ir pra luz e quer expandir. E quanto maior a sua luz, é maior a sua sombra. Então, não se engane. Achando, nossa, agora eu tô iluminado, eu não tenho mais sombra. Mentira! Quanto mais luz, quanto mais informação, maior o meu campo de responsabilidade. Mais eu tenho que olhar para minha sombra, mais eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo, onde eu tô colocando minha atenção, como eu tô reagindo, né? Então, você falou isso do fluxo de energia, né? Eu acho que vai muito para esse lugar também. Então, num primeiro momento, vem aqui uma analogia que eu acho muito legal, que é assim. Essa coisa que eu tava falando do corpo, que a gente aprendeu a se comportar, né? Sentadinho, bem paradinho, ninguém se mexe, fica todo mundo assim. Então, aqui fora eu tô assim, ó. Bem bonitinha, sorrindo e falando, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas por dentro, eu tô assim. E o meu corpo emocional tá desse jeito, e meu corpo energético tá desse jeito. Mas por fora, eu tô plena, assim, sorrindo. Uma máscara, né? De que tá tudo bem. Essa incoerência, ela vai aparecer na minha vida. Por quê? Se o meu corpo físico tá assim e o meu corpo emocional tá desse jeito, isso não tá funcionando. Tem uma incompatibilidade energética acontecendo, né? Então, essa frequência que tá aqui, que tá me chamando para fazer algo, para fazer um movimento, para trazer essa energia para o mundo de uma forma, e eu não estou fazendo nada sobre isso, vai causar uma série de coisas químicas, biológicas, hormonais dentro do meu corpo. Vai jogar sangue para os meus músculos para que eu saia correndo. Mas se eu não tenho do que correr, se não é um leão que está me perseguindo na floresta, se o meu perseguidor é o meu chefe, que eu acho que vai me mandar embora, que vai acontecer alguma coisa, daí, então, isso vira um problema hormonal, de cortisol, de não conseguir dormir. Porque todas essas funções do nosso corpo, elas respondem às nossas emoções. É assim. Então, a gente tem um nível de conexão entre os corpos muito significativo. E é assim que as doenças se manifestam, que a gente somatiza. Então, começa lá nesse campo, né? A gente pode falar do energético, a gente pode falar dos nossos chakras, que tem uma conexão com as nossas emoções. Mas tem uma coisa que acontece no nível celular também, bioquímico, elétrico, em todos os corpos. Então, quando essas energias elas estão presas, de maneira geral, para cada pessoa, não existe um padrão único, tá? Eu vou entrar um pouquinho agora no tema do Amani, vou puxar um pouquinho para falar sobre isso. Então, o Amani é uma terapia corporal, energética, multidimensional. A gente trabalha em pontos específicos do corpo, que a gente chama de portais. E esses portais, eles não têm uma conexão direta com os chakras. É como se fosse um outro sistema, né? Mas sim, existe a compreensão da energética dos chakras. E nesses portais, a gente tem portais específicos. Então, a gente tem o portal do coração, tem os portais do pulmão, tem uma linha que a gente chama de linha do medo. Mas a gente não tem um portal específico da raiva. Ou um local onde a pessoa acumula tristeza. Um lugar onde o medo vai. Existe sim. É comum que nesse lugar tenha mais tristeza. É comum que nesse lugar tenha. Mas a gente pode acessar todas as emoções em qualquer parte do nosso corpo. Por quê? Vai depender do que aconteceu, da estrutura que eu tinha, das decisões que eu tomei naquele momento. E cada um de nós tem como uma tipologia, né? Um biotipo. Um lugar que é mais frágil para aquela pessoa, que vem até de coisas de outras vidas. Então, a gente tem um DNA humano, né, e um DNA cósmico, a gente escolhe a nossa linhagem para processar o que a gente precisa e para trazer também o que a gente precisa, né? Então, eu venho com esse padrão, com esse corpo, com esse veículo, perfeito para que eu tenha a experiência que eu preciso ter nessa vida. Então, eu vou vir com algumas partes mais
menos desenvolvidas, vamos dizer assim. Então, eu vou falar de mim, por exemplo. Falar da minha experiência, que eu cheguei aqui na Terra e passei nem sei quantos anos totalmente desancorada. Totalmente fora do corpo. Mas assim, totalmente fora do corpo. Levei anos para finalmente entrar. Tem uma história muito legal que é assim... Quando eu entrei nas frequências de brilho, eu calçava 34. E hoje eu calço 36. Meu pé cresceu. Nossa. 2 números. E eu já entrei, eu já era adulta, assim. Não é que o pé cresceu, né? Uhum. Então, meu pé cresceu. De tanto que, de fato, me trouxe para dentro do corpo. Esse trabalho, né? Então, nos lugares onde você tem já uma propensão a desenvolver alguma coisa, é lá que vai pegar, né? Uhum. Então, por exemplo, para mim foi muita coisa aqui no baixo ventre, muita coisa no primeiro e no segundo chakra. Geralmente é os lugares que para mim, quando dá ruim, vai pegar lá naquele lugar, entendeu? E tem gente que é em outros lugares, na garganta, no coração, na cabeça, né? Uhum. Então, essas energias, elas vão acumular a depender das minhas fragilidades, das minhas escolhas, do meu nível de maturidade emocional em partes diferentes do meu corpo, o que vai gerar bloqueios, densidades, para que a energia possa fluir de uma forma mais harmônica e em alinhamento com o meu eu superior. Então, quanto mais bloqueio a gente tem, mais essa informação ela vai chegar de uma forma comprometida. Então, eu vou expandir um pouco, vou falar uma coisa agora assim. Imagina que você tem 4 mangueiras que passam dentro do seu corpo, tá? Cada uma dessas mangueiras, ela carrega a energia de uma emoção. Medo, raiva, tristeza e alegria. Então, a gente trabalha com o conceito de que existem 4 emoções principais e que todas as outras são uma mistura, uma composição, né? Então, medo com raiva, e medo com tristeza, tristeza com alegria. Elas vão gerando em proporções diferentes outras energias. Então, imagina que a gente tem essas 4 mangueiras que fluem essa energia no propósito do meu ser, no propósito da minha evolução. Então, elas vêm lá, direto do meu eu superior, para se conectar, para dizer, faz isso, vai para cá, isso tá bom, isso não tá funcionando, eu preciso dizer isso, eu preciso mudar de lugar. Então, essa é a natureza, né, das nossas emoções. A gente pode comparar com os 4 elementos da natureza, com as 4 estações do ano. Então, é fogo, água, terra e ar. E elas têm um propósito de gerar alquimia, cura, transformação, movimento na minha vida. Quando aconteceu algo e eu não pude expressar, eu dei um nó naquela mangueira. E quando eu dei o nó, eu tomei uma decisão sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida, sobre os meus pais, sobre o que eu posso e não posso fazer. Então, vamos imaginar que eu senti uma tristeza muito profunda, eu me senti abandonada pela minha mãe. E para sobreviver a esse abandono, eu tomei a decisão de que eu ia ter que cuidar de mim mesma. Que eu ia ter que ser forte. Tomei essa decisão. Eu fui lá e o primeiro nó na minha mangueira foi dado. E eu segui assim, sendo forte, tendo que dar conta de tudo. E aí aconteceu uma coisa, sei lá, quando eu tinha 13 anos, e eu dei mais um nó nessa mangueira. E aconteceu alguma coisa quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu dei mais um nó nessa mangueira. O que acontece é que quando essa energia vem, e ela vem do meu ser, e ela vem do meu coração, que ele é o centro do corpo emocional. Quando ela vem, e ela passa por esses nós, porque ela tem essa mesma frequência, o que vem para mim, além de vir essa energia mais escassa, ela vem como se fosse contaminada com essas antigas decisões que eu tomei. Então, vem reforçando esse padrão, vem trazendo essa decisão mais uma vez. E vem trazendo o nível de consciência que eu tinha quando eu tomei aquela decisão. Então, os recursos que eu tenho para lidar com essa situação são escassos. Porque eu tinha 13 anos quando aconteceu, eu tinha 7 anos quando aconteceu. Uhum. Então, naquele aspecto do meu ser, eu nunca cresci. Eu ainda sou uma menina de 7 anos. Por isso, eu não tenho estrutura para responder de uma outra forma na minha vida. Nossa. Isso explica muito, porque muitas vezes dentro de um conflito a gente se comporta como uma criança mesmo, fazendo birra, dando um tapa. Tá de fora... O que a criança faz? A criança, né, ela sai correndo,
ela bate a porta. Você falando isso, eu lembrei, assim, de algumas vezes que a gente tem conflito e aí depois volta volta a consciência e eu olho, assim, e falo assim, nossa, naquela hora que a gente tava ali, às vezes a gente muda muito essa dinâmica. Às vezes eu vejo ele, tipo assim, nossa, mas parece que eu tava falando com uma criança de 11 anos. E ele também, nossa, mas parece que eu tô falando com uma menina que, tipo, birrenta. Isso. E por que não resolve? Então devia resolver, né? Se você expressou, eu fiz lá, né? Me joguei no chão, eu fiz o que eu precisava. Por que não resolveu? Porque não teve presença e amor ainda de um adulto responsável e ouvindo, sendo testemunhado. A gente precisa disso. Existem muitas camadas para... Vou falar agora de cura emocional, né? Eu acho a palavra cura um pouco complexa, mas vamos falar de desenvolvimento espiritual, né? Emocional. Por que existem várias camadas, né? Então, por que só expressar não resolve? Porque senão a gente ia fazer catarse e boa, tchau, beijo, fui embora, segue a vida, né? Porque quando aquilo aconteceu, tinha uma informação e uma necessidade que não foi atendida. Enquanto isso não é encontrado e essa necessidade não é completada, eu não posso mudar o padrão da decisão, da estratégia de sobrevivência que eu tomei. Porque eu ainda estou em sobrevivência. Nesse lugar. Então, o que é isso? Como que a gente trabalha, né? A gente trabalha com um processo que é trazer a consciência da pessoa de agora para voltar na linha do tempo e encontrar a si mesma. Com a sua consciência de adulto. Voltar. E ir lá falar com aquela criança, ir lá falar com aquela mulher, com aquela adolescente. Pode ser uma coisa até que aconteceu 5 anos para trás, não precisa ser muito tempo. Mas é esse processo de retornar na linha do tempo, encontrar consigo mesma e falar, conversar, integrar, trazer um novo nível de consciência. Quando isso acontece, é a coisa mais linda. Eu sempre me emociono fazendo esse trabalho, eu choro junto com os clientes, porque é tão bonito. É a coisa mais linda, assim. Então, você poder voltar e olhar para si mesmo e dizer o que talvez nunca ninguém disse. Dizer o que você é, dizer o que você precisava. E se ver nesse lugar e se acolher e trazer para o seu coração para que essa parte possa crescer agora dentro de você. Sim. Então, esse é um processo das mãos do amor. É esticar essa mão do amor para si mesmo. E aí acontece um processo que é de autorresponsabilidade. A autocura, que é quando eu passo a assumir responsabilidade pelas minhas necessidades, pelas faltas que eu tive, pela dor que eu senti. E isso transforma tudo, porque daí eu não preciso mais que o outro me veja. Eu não preciso mais que ninguém me aceite, porque eu estou me aceitando. E aí eu posso compartilhar de um lugar de autenticidade e integridade. Sim. Nossa, eu passei por alguns processos com o Lucas que foi exatamente isso que você está relatando, assim, vou até ilustrar para o pessoal entender, porque no começo, para mim, era uma vergonha, né, de falar, por exemplo, coisas que eu tinha medo. O medo de ser abandonada, o medo de ser traída, o medo de ser trocada. E aí, eu lembro que muitas coisas, muitas atitudes me remetiam a esse lugar, assim, né? E aí, eu ficava meio assim, falava assim, nossa, mas será que eu posso confiar nessa pessoa? Sempre com o pé atrás. Não parecia que eu não estava entregue totalmente na relação. E aí, foi tanto acesso, né? Tanto trabalho que eu fiz, até chegar no momento de eu conseguir verbalizar para ele, olha, eu não me sinto segura. E é tão bonito quando a gente consegue ter essa coragem de poder falar pro outro, olha, tudo isso que eu tô passando, eu sei que parece um caos, uma bagunça, mas eu só não tô me sentindo segura, né? E aí você poder ouvir do outro e falar assim, não, olha, eu tô com você, vamos junto. E aí as coisas expandem, né? Por mais que você vai se vulnerabilizar ali falando de uma fragilidade sua, existe um processo de expansão da relação, né? Um aprofundamento e expansão. Então, é muito legal isso que você trouxe sobre poder entender a necessidade por trás de cada emoção, né? Mas olha, parece simples falar a necessidade, mas enquanto não sai aquela primeira camada do vitimismo, né? Porque o natural é a culpa do outro, a culpa de fora, né? Aí não tem como comunicar porque você tá culpando, né? Você não consegue simplesmente expressar a necessidade. E quando expressa a necessidade, principalmente para um casal, é muito poderoso. Porque aí fala, opa, aí sim, eu tô entendendo agora qual é a necessidade por trás disso,
né? A CNV mostra muito isso na comunicação não violenta, né? Qual é a necessidade por trás deste conflito? E não significa que o outro tem que resolver essa necessidade, não significa, né? mas se expressar, é muito poderoso. Sabe, tem uma coisa que tem uma parte nossa que se alimenta do drama. Sabe quando, tipo, tem um gostinho, assim? Porque senão a gente não ia consumir tanto drama. Olha os filmes, olha as novelas, né? A gente gosta de um drama, porque tem uma parte inconsciente que se alimenta disso, né? Então, pode parecer, como você falou, muito fácil a dizer o que você precisa. Mas para fazer isso, você precisa ter uma estrutura adulta suficiente. Porque é o adulto que pede o que quer. Enquanto você tá com uma estrutura de criança, infantil, a criança muitas vezes não consegue verbalizar o que ela precisa. Então, é mesmo um processo de primeiro ir decantando tudo isso, né? E quero dizer assim, né? É muito difícil fazer isso sozinho. Sozinho, elaborar tudo isso sozinho. A gente precisa de ajuda. E é parte da experiência humana que a gente precise uns dos outros. Porque eu tenho uma coisa que você não tem, e você tem essa coisa que eu não tenho. E quando a gente troca, todo mundo cresce, né? Então, esse processo que eu tô narrando e trazendo aqui de possibilidade, que a gente chama de processo de cura emocional, é um processo para ser feito com assistência, com alguém para te guiar nesse caminho, né? Porque tendo essa presença de alguém capaz de sustentar um campo para você, para que você vá nesses lugares. Porque eu falei do Amani, né? E o que é ser terapeuta de Amani? Ser terapeuta de Amani Christine Day, que é a canalizadora desse trabalho, ela fala que é a jornada dos guerreiros do coração. E é mesmo. A iniciação do Amani é uma iniciação muito poderosa, é uma iniciação que leva 1 ano, são 8 módulos presenciais, é muito profundo. E no fim, é sobre aprender a ter presença e amor. Como eu fico presente com outro ser humano, sendo um ser humano, e eu vou com essa pessoa onde quer que ela vá. E ela pode ir no lugar mais escuro e dolorido e sombrio, e eu vou estar lá. Eu vou estar lá e vou ser uma âncora para essa pessoa. Eu vou com você. E isso é tão profundo, tem tanto amor, tem tanta luz nesse lugar, que eu vou com você, onde você precisa ir, para que você expresse essa parte, para que você encontre, porque o que ficou nesses lugares escuros é um pedaço nosso. É um pedaço do nosso ser. Essa criança sou eu nesses quartos escuros, porque senão fica uma coisa assim, já foi, pra que eu vou mexer nisso? Deixa pra lá, eu já tô bem aqui, minha vida tá boa. Mas sou eu que tô ali. E como que a gente fala né, a gente fala tanto de quinta dimensão, de, né, a consciência unificada. Mas como que eu posso falar de ascensão espiritual, de consciência unificada, se tem uma parte minha que eu tô deixando pra trás? Nossa, mas essa parte precisa de algo, e é de amor. E eu não vou lá, vou deixar falar, desculpa, você é muito chata. Você é muito birrenta, eu não quero, você não vai comigo pra quinta dimensão, tchau, né? E o que a gente tá fazendo é isso. Então, essa parte, né, que eu falei, tem uma parte que se alimenta disso, tem isso acontecendo também, né? Então, é importante trazer essa consciência que quando eu não consigo fazer algo, muito provavelmente tem uma emoção naquele lugar. E essa emoção, ela não é do agora, ela é do passado. Então, acho que essa é o primeiro pin para colocar, o primeiro alfinete pra gente colocar e falar, nossa! E toda vez que a gente observa isso é uma janela de cura e transformação. Então, isso não é um problema. Fala, olha, eu tô percebendo, tem uma janela de cura pra mim nesse lugar. Tem um portal de cura aqui. É uma oportunidade, né? E eu queria saber também, por exemplo, você falou que a técnica do Amani, não sei se pode chamar de técnica, Sim. Mas é embaixo dos músculos, né? E recentemente a gente teve um conhecimento, assim, que surgiu do nada. Começou a vir muito esse termo das fáscias, né? E pra gente era, tipo assim, estamos estudando aqui sobre o corpo, mas a fáscia deve ser, sei lá, né? Nem deve ser tão importante. E aí uma amiga nossa fez um processo com a gente também, assim, de liberação. Que a princípio eu pensei que ia ser uma massagem relaxante, mas não. Tipo assim, foi um negócio que realmente eu senti, assim, dimensões, né? Através do toque no corpo. E aí, você poderia trazer um pouco sobre esse conhecimento também? Se o Amani, ele trabalha nessa parte? Então, o Amani é um trabalho pleiadiano, na verdade. Foi canalizado por Christine Day, como eu falei, mais ou menos 35 ou 30 anos atrás, nessa faixa. E
Eu vou contar um pouquinho como ela canalizou, que eu acho que isso é muito significativo, né? Então, ela era uma pessoa comum. Ela era uma mãe, dona de casa. Ela não era uma pessoa que estava na espiritualidade, que estava estudando, nada disso. E ela descobriu uma doença terminal, lúpus sistêmico. E foi dado a ela 6 meses de vida no hospital. E ela voltou para casa e falou, olha, se eu criei isso, eu posso descriar também. E ela decidiu que ela ia começar a meditar. Ela começou a meditar. E ela começou a sentir essa energia, então, fluindo no corpo dela. E, num dado momento, ela recebeu esses 2 corpos de trabalho. Ela teve um encontro também com uma nave. Tem uma história de um encontro direto com os pleiadianos, com a família estelar dela. E, simplesmente, ela lembrava desse sistema energético inteiro, que é o Amani e as frequências de brilho. Então, são 2 trabalhos energéticos corporais multidimensionais. A gente chama de terapias irmãs. Christine diz que são irmãs gêmeas. Porque são como yin e yang. Então, no Amani, a densidade sai para que a luz possa entrar. Nas frequências, a luz entra para que a densidade possa sair. E o trabalho acontece em portais do corpo, como eu disse. A gente tem mais de 240 portais, tanto na parte da frente, quanto na parte posterior. E ele é um sistema energético. E a máxima do Amani é: o corpo se lembra. O corpo se lembra de tudo. Carrega as memórias. Não só dessa vida, mas dos nossos antepassados, de outras vidas que a gente viveu. A gente carrega tudo no corpo. Então, em ambos os trabalhos, a gente entende o corpo como uma plataforma de acesso à energia e informação do ser. Muito além dessa vida, né? Então, quando a gente trabalha nos portais, o que a gente está buscando é encontrar essas energias do ser no Amani que ficaram presas. E não é só de sombra e de dor. Por quê? A bem verdade é que a gente tem muito mais medo da nossa luz do que da nossa sombra. Que é isso, de ficar grande demais. De ficar esquisito demais. De ficar chamativo demais. Porque também muitos carregam memória de vidas passadas. De ter sido torturado. De ter sido afastado da sociedade. De ter sido internado. Então, eu não posso. É muito perigoso, né? É muito disruptivo chegar no mundo com essa clareza, com essa verdade, com algo que quebra o status quo, né? Então, esses portais no nosso corpo, eles guardam essa energia. Então, pode ser de dor, de emoções que não foram expressadas, de uma caixa que eu trouxe das estrelas e eu nunca pude abrir, né? Então, o que acontece? No Amani, a gente vai para dentro do corpo, os portais estão embaixo dos músculos, né? Tem um movimento físico específico de ativação em cada um dos portais. Então, é uma técnica relativamente complexa, porque não é uma ativação simples. Os portais têm uma localização muito precisa e específica. Cada portal é ativado de um jeito bem específico, junto com a respiração da pessoa. Então, é uma técnica ativa. A pessoa precisa ficar presente, respirando. E diferente de outras técnicas, como microfisioterapia, por exemplo, que o terapeuta toca e vai trazendo as informações, né? No Amani é a própria pessoa que vê, que acessa, que encontra, que expressa. E o terapeuta, ele funciona como uma âncora. E eu gosto de dizer que é quase como se eu tivesse com uma lanterna, entrasse junto com a pessoa e eu vou apontando. O que tem ali? O que tem ali? O que tem ali? Mas é a pessoa que vai ver, é a pessoa que vai sentir. Eu vou encorajar, né? Então, nesse processo, com a respiração, a ativação, é assim que o portal abre. E a navegação vai ajudando a pessoa a ir destrinchando, desdobrando, revelando o que ela guardou ali dentro. Então, no primeiro passo, começa qual a sensação. Da sensação, a gente vai encorajando e convidando a pessoa a trazer uma expressão. Traz um som disso. Traz um movimento do corpo. Não importa, não precisa fazer sentido. Deixa vir. E a gente vai encorajando a pessoa a ir entrando e aí correlacionando. Que emoção é essa? Que emoção tem esse som? Que emoção está nesse lugar? Ah, é medo, é raiva, é tristeza. Entra dentro disso. E é tristeza do quê? Deixa a sua tristeza falar. Ah, eu sinto tristeza porque... aconteceu tal coisa, tô sozinha, tá? Que lugares da minha vida? Tinha tantos anos. E é aí que abre a janela da gente viajar na linha do tempo. Por quê? Porque as emoções são energia de 4ª dimensão. Então, quando a gente entra dentro desse campo das emoções, a gente pode viajar, porque emoção é emotion, energia em movimento. A gente surfa na onda da vibração, da frequência daquela emoção, para viajar na linha do tempo e encontrar onde foi que eu senti isso antes.
E lá no momento que aquilo aconteceu, eu estava sentindo e eu tinha um nível de consciência. E quando eu reencontro com essa parte, eu posso expressar e fazer um link com onde eu estou agora. Eu posso liberar essa energia e colocar, se eu pego a informação, num novo propósito. Alinhado e coerente com o que eu quero criar agora, né? Então, esse é o Amani. E quando a gente faz esse processo de expressar, a gente alinha os corpos. Porque muitas vezes o corpo físico está totalmente desconectado do corpo emocional. E do mental, e do espiritual. Então, cada um dos corpos quer fazer uma coisa. Então, o seu ser está dizendo, vai para lá. Mas, emocionalmente, eu não tô pronta. Ou eu tenho, sei lá, um nível de maturidade mental muito grande. Eu estudei pra caramba, eu sei muita coisa. Eu vou dar uma palestra, eu congelo. Eu não consigo falar. Porque eu tô preparada, eu tô. Mas, emocionalmente, eu não estava preparada. Eu não tinha estrutura emocional para, por exemplo, aquelas pessoas que iam me assistir, né? Então, essa incoerência entre os corpos, ela vai refletir na nossa vida. E o propósito do Amani é trazer esse alinhamento entre os nossos corpos e abrir espaço cada vez mais para nossa autenticidade, para trazer a luz do ser adiante. Então, esse trabalho, ele vem a partir dessa linha dos pleiadianos. E por que os pleiadianos, né? Quero puxar um pouquinho esse fio, porque os pleiadianos são seres estelares, eu chamo assim, né? E eles estão num nível de consciência diferente do nosso. Então, eles existem numa realidade mais sutil, menos densa do que a nossa realidade aqui tridimensional da Terra. E do mesmo jeito que no processo do Amani a gente volta com o nosso nível de consciência agora, do presente, para o passado, para estender uma mão do amor, os pleiadianos fazem a mesma coisa. Então, é como se eles fossem, de certo modo, o nosso eu do futuro. Então, eles voltam para cá e dizem, ei, eu tô vendo você passando por isso, eu tô aqui com você, né? Então, os pleiadianos entendem muito do que a gente está passando. Eles também passaram por uma ascensão de consciência. E a gente tem, agora aqui na Terra, muito pleiadiano encarnado. Quer dizer, o que é encarnado? Quando a gente fala de multidimensionalidade, a gente tira o tempo e o espaço. Então, a gente pode falar de realidades paralelas, né? Então, em vez de dizer uma vida passada, eu gosto de dizer um aspecto, né? Então, um aspecto pleiadiano encarnado, quer dizer, tem como um fio de consciência desse aspecto. E Christine é uma pleiadiana encarnada. Eu sou uma pleiadiana encarnada. Então, quer dizer, eu tenho uma conexão tão profunda com o meu aspecto pleiadiano que eu consigo quase como coexistir nesses dois reinos simultaneamente. Então, tem momentos que eu consigo ir para lá e trazer algo para cá, e tem momento que eu tô pegando algo daqui e levando para lá. Então, a gente tá o tempo todo trocando energia e informação quando em conexão, né? Então, esse trabalho, o propósito dos pleiadianos aqui com a gente, é para que a gente lembre que somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, e o que a gente está aprendendo é a ser humano. Nossa natureza já é espiritual. Então, como que eu posso integrar a minha humanidade na minha espiritualidade? Então, como eu posso ligar esse veículo físico maravilhoso, essa parte da nossa humanidade que é o sentir, que é a nossa natureza espiritual natural? Porque sem isso, como que a gente se conecta com a natureza do planeta? Como que a gente se conecta com a vida em si, se a gente está tão desconectado do nosso corpo, né? Então, o Amani tem esse propósito. Então, primeiro dentro, eu me preencho de mim com presença e amor. Eu permito a minha natureza, que é a natureza humana, para que eu possa me conectar com essa natureza maior, que é a Terra, para que no coletivo a gente possa fazer um movimento de conscientização, de ascensão. E antes de continuar esse papo maravilhoso, temos recadinhos para você. A nossa recomendação são os produtos da Mata, nutrição regenerativa da floresta, que une a mais moderna ciência nutricional com a sabedoria ancestral, trazendo muito mais saúde para o nosso dia a dia. O site está aí na tela para você conhecer os produtos da Mata, mata.bio, e aproveite e use o nosso cupom TRIBEZEN. E a nossa outra recomendação é a Eduz. Eduz, que é uma plataforma brasileira que conecta infoprodutores, afiliados e compradores em um ecossistema único. Se você quer colocar suas ideias no mundo, a nossa recomendação é a Eduz. Acessa lá eduz.com. Eu vejo que esse planeta, né, e essa forma humana, ela vem justamente
com esse aspecto emocional, né? Que eu vejo falar de muitas outras dimensões e raças, assim, que não têm essa habilidade tão profunda, esse espectro gigantesco do sentir que temos aqui. Então, esse é o lance de ser humano, né? É o espectro magnífico de sentir. E esse também é o desafio, né? Porque imagina só, que é muito natural, né? O que carregamos de ancestrais, de épocas anteriores, né? Quantas mulheres não passaram por no período de Inquisição e tudo mais, né? Foram queimadas, muitas coisas que vieram e ficam, e aí nas nossas famílias a gente consegue compreender, né? Um pouquinho antes, sabe um pouco da história, mas fica claro que tem coisa ali que está sendo passada, que ainda sente na pele ou arrepio, coisas, né, que estão guardadas aqui. E aí nossa, cara, aí é um material muito rico para trabalhar, né? Para trabalharmos aqui e fazer o que tem que ser feito. E eu queria saber, assim, qual que é esse propósito nosso da gente estar acessando tudo isso, todas essas informações, estar se conectando com o nosso sentir, né? Desanestesiando, né? Voltando a nossa sensibilidade, a nossa capacidade humana. Qual que é o papel disso em relação com esse trabalho com os pleiadianos, nesse processo de transição? E por que agora, né? Porque agora, a gente está num momento muito importante, né? E isso que você falou é o desafio e também as dores e as delícias, né? É o desafio, mas também é a maravilha de ser humano. E os pleiadianos, por exemplo, eles nos honram muito, porque eles sabem do desafio que é estar na experiência humana. E é mesmo, eles consideram como uma jornada de maestria passar pela experiência humana, né? Porque é como viver, experienciar a informação. Ter a experiência da energia. Não é só saber sobre, não é só acessar o conteúdo, mas é metabolizar, alquimizar dentro dos nossos corpos. E é isso que a gente veio fazer. A gente está nesse momento planetário, que eu imagino que todo mundo aqui da audiência saiba, né? Da transição planetária, era de aquário e tal, né? O que é isso? Então, a gente está mudando agora de era, né? E está entrando num novo ciclo de luz. A gente passou por um período de sombras e agora a gente está voltando. E por que esse é um momento tão importante? Bom, a gente, assim, essa nossa geração, nós viemos para a Terra para alquimizar através dos nossos corpos. Então, os nossos corpos como vasos alquímicos, para que a gente possa metabolizar todas essas energias, esses conteúdos que a gente passou através desse momento da sombra, para que a gente possa alquimizar, transformar em luz, transformar em energia, em informação consciente. Então, toda essa experiência de sombra não foi castigo ou separação, não, foi aprendizado, foi jornada, foi importante. A gente passou por essas experiências para que a gente pudesse compreender certos aspectos da consciência em vivência, na pele, na carne, na dor e na delícia, no prazer, na alegria, em todas as emoções do nosso corpo. Então, existe também agora uma coisa acontecendo que é assim, duas. Primeiro, você tem a sensação que você veio para essa vida e parece que essa vida já foram várias vidas dentro de uma? Uhum. Para mim, parece que foram umas 30 vidas dentro dessa vida, né? E muitas pessoas se identificam com isso. Por quê? Porque é isso mesmo. Essa vida que a gente está agora, e vai ter uma janela acontecendo, a gente está vindo metabolizar um monte de vida ao mesmo tempo. Porque tem um portal aberto para que isso aconteça, né? Porque a gente precisa fazer esse grande movimento de consciência. E por isso tem tanto estelar, por isso tem tanta gente canalizando o trabalho. Por isso que tem mais e mais livros, pessoas trazendo tanta informação, tanto conteúdo. Por quê? A gente encarnou, veio fazer isso mesmo, né? E tem também, por outro lado, uma cultura que é a cultura do wellness, do bem-estar, né? E por que isso é um pouco, entre aspas, perigoso, né? Porque quando a gente foca demais no bem-estar, a gente evita o desconforto necessário para a transformação. Não existe transformação sem desconforto. É o chute na bunda para meu amor, sai daí. Uhum. A gente precisa passar por essa experiência para fazer o movimento, né? Então, crescer precisa de desconforto. Não tem crescimento confortável. O desconforto é parte da experiência humana e é parte da nossa jornada. Não quer dizer que precisa ser aquela coisa pecaminosa, não é isso, né? Mas o desconforto no sentido do impulso de transformação. Quer dizer,
Nossa, deixou de ser legal tá aqui. Então, tá na hora de ir embora. Tchau. Pode ser sem dor quando eu não tenho apego. Quando eu solto o controle, quando o ego fica muito apegado e querendo segurar aquele relacionamento, aquele trabalho, aquela pessoa, porque eu não quero soltar, eu vou ficar sozinha, né? A gente entra nesse drama. Quando a gente segura, é aí que a coisa começa a desandar. Porque a vida, o fluxo da vida, das nossas emoções, tá querendo dizer, só vai pra frente, né? Então, nesse momento, esse trabalho, eu vejo ele como tão importante para que a gente saia do anestesiamento. Porque o que é se anestesiar? Tem muito bem-estar, dito bem-estar, que na verdade é anestesiamento fantasiado, né? Então hoje eu trabalhei demais, eu vou comer um chocolatinho para compensar. Hoje eu vou maratonar aquela minha série, porque eu fiz tal coisa, eu mereço, né? Só que tudo isso, tudo que te tira de estado de presença e você usa como uma ferramenta para disfarçar alguma outra coisa que você talvez está sentindo, te tira da possibilidade de, nossa, peraí, ficar presente, o que eu estou sentindo? O que essa emoção quer dizer? O que eu vou fazer com isso? Né? É claro que a gente pode ter os nossos momentos de relaxar, de assistir o seriado que a gente gosta, não é isso, né? Mas quando a gente usa isso para anestesiar algum desconforto, levanta uma bandeira vermelha. Opa! Tem alguma coisa acontecendo, né? Então, esse processo agora, eu vejo, né, trazido pelos pleiadianos mais do que nunca nesse momento planetário, primeiro, essa conscientização que as nossas emoções, elas não são um castigo, elas não são uma coisa ruim, pelo contrário, elas são ferramentas. E quando eu entendo elas como energia, o fogo da raiva, que vem para trazer clareza onde precisa, que vem para queimar o que não serve mais, né? Presença, clareza, guarda, quando eu me torno uma guardia de algo. Quando eu entendo que a tristeza é a água, que gera conexão, que gera empatia, que eu preciso dessa força para ouvir, para estar em presença, para escrever uma música, para escrever um poema. Quando eu entendo que o medo é a energia da bruxa, do alquimista, que é tudo que me conecta com o invisível. Então, quando eu me conecto com essas forças e com a alegria, que é a força da criação, da celebração, isso se torna objeto, forças alquímicas, para que eu possa metabolizar os conteúdos da realidade humana que eu não pude num dado momento, para então transformar naquilo que é a serviço do meu ser. E aí sim chegar nesse lugar de transformar essas energias no propósito de evolução pessoal, mas não só. É quando daí sai de mim e eu direciono para a humanidade, para a terra, para a natureza, que é da terra. Porque a terra também pega fogo, tem queimada, tem maremoto, tem terremoto. E a gente chama de catástrofe, mas tem uma sabedoria. A terra está fazendo isso. Tá se autorregulando, né? E a gente precisa também aprender que as estações nos falam isso, né? A gente não vai o tempo todo estar confortável. Vai mudar, vai chover, vai secar, né? A gente precisa passar por esses movimentos porque é parte da nossa evolução. Por isso que pequenos hábitos assim, ou pequenos exercícios como banho gelado, né? Mergulho no gelo e outros, até um esporte, uma corrida mais longa. Esses desafios, eles vão preparando a gente para ficar um pouco mais dentro desse limiar, resiliente. Pequenas coisas, né? Um pouquinho além, um pouquinho lá, sair um pouco desse super mega conforto, porque realmente é o que você falou, né? É esse desconforto que gera o movimento, né? Sim. Que gera essa transformação, que gera mudança. E começa, para mim, é o que a gente sempre traz aqui, de expandir a consciência, pra gente expandir essa percepção. Eu começo a perceber mais, e a partir do momento que a gente percebe mais, aí começo a fazer novas escolhas. Poxa, aí fica legal, né? E pro pessoal que tá em casa também, assim, que sente muito, né? As pessoas sensíveis, que sente muito. Entender que se empoderar disso, né? Porque é um superpoder. Você já veio com um canal ali super já treinado. Só que aprender essa alquimia mesmo, né? Dessas emoções. Sim. Né? Sentir demais é um presente mesmo. Mas trazer esse nível de maturidade emocional, que é adultecer dentro desse lugar. Entender que essa energia, ela quer uma direção, ela tem um propósito, né? E quando a gente começa a entender isso, nossa, minha vida não é sobre mim.
Eu vim aqui, tem algo maior que eu posso servir e entregar. Entender que as emoções são parte dessa construção é uma chave, né? Então, o que é essa emoção? O que eu vim trazer para o mundo a partir disso que eu tô sentindo agora? Já que a gente tava falando dos pleiadianos, né? Queria tirar mais uma casquinha sobre esse assunto, né? Eles estão aí nos auxiliando, né? São vários estelares que estão aí, têm interesse como irmãos, né? De nos auxiliar. E eu quero entender por que você sente que eles estão auxiliando e como a gente nessa jornada pode contribuir? Porque eu imagino que é uma via de mão dupla, né? Sempre. Nós somos parte de uma comunidade, da comunidade galáctica, né? E é de todo o interesse da comunidade que nós passemos por um processo de ascensão e de evolução, porque quando a Terra faz isso, uma grande onda de luz é disparada por essa galáxia, né? Por esse universo de origem. Então, é de interesse de todos que isso ocorra. E nesse momento, todos os olhos, não todos, mas muitos, estão voltados aqui para a Terra, dessa comunidade. Porque a Terra está fazendo algo extraordinário. Eles estão aqui para assistir. Por isso tem tanta nave, tanto avistamento. Eles estão aqui, tipo, vamos ver, tem um show acontecendo, né? E por nosso entendimento, mais ou menos assim, para os pleiadianos, uma vida inteira nossa é quase como uma noite de sonho, sabe? Faça assim, a realidade do tempo para eles é muito diferente. Então, eles estão aqui parados olhando, vendo, né? E aí, a gente vai ou não fazer esse movimento? E como vai ser? Porque não se sabe o que vai ser. Vai ser uma coisa nova o que nós estamos fazendo. Por isso, tantos de nós encarnamos mesmo aqui como emissários nessa jornada ou em momentos de transição do planeta. Então, tem isso e tem também uma coisa muito importante que é a Terra, o centro da Terra sustenta a primeira dimensão num eixo vertical. Muito importante, né? Dessa nossa galáxia, desse universo que a gente está. Então, os olhos voltados para cá é porque essa primeira dimensão, ela é a base de toda uma estrutura de consciência muito grande. Então, por isso tem tantos seres também olhando aqui para nós e muitos de nós aqui encarnados para fazer esse momento de transição. Olha, que legal, né? E faz todo sentido, né? Faz. Nossa. A gente, desde o começo desse ano, a gente começou a fazer desenvolvimento mediúnico. E aí tem pessoas, né? Por exemplo, o sacerdote lá da casa, ele fala que às vezes entidades que a gente reconhece como preto velho, um caboclo, às vezes são seres estelares, né? Que usam essa roupagem também porque fica mais fácil da gente se relacionar com eles. Você já ouviu sobre isso? Já ouvi falar sobre isso, sim. Ah, sim. Interessante. Muito bom, hein? A gente aprofundou bem nesse papo de emoções. Já deu para ter vamos lá, né? Deu para trazer uma autorresponsabilidade. Isso para mim é muito legal, né? Primeiro se conheça, né? Importante, ó. Conheça o que você está acessando de informação, porque tudo é informação. Eu até gosto, às vezes, de tirar os nomes, assim, para entender o que eu tô sentindo, assim, mas porque vem umas conotações, às vezes, que eu fico apegado, que isso é bom, isso é ruim, mas quando a gente vê com sensação, informação, né? Só a gente sabe o que tá pegando, né? Dá para aprofundar nisso. Então, é legal que a gente abra esse campo com a galera que tá nos escutando, né? Pra gente cada vez mais ficar mais consciente e conseguir, né? Nos relacionar. Consciente, coerente. De uma forma harmônica, de uma forma amorosa. Não significa que vai ser fácil, né? Como a gente falou. Mas o caminho é esse. E até mesmo, assim, focar de que não é só um trabalho para você acessar uma ferida, mas também para desbloquear potencialidades que estão escondidas. Exatamente. Com certeza. Esse é o objetivo principal, né? Sim. Nossa, maravilhoso. Gratidão. E o que mais, assim, que você tem feito, assim, para o pessoal de casa conhecer seus cursos? Movimentos. Eu faço muita coisa. Trabalho como terapeuta. Mas mais e mais eu trabalho com grupos. E então eu tenho o Círculo Pleiadiano, que é uma jornada online. Tenho o Portal Pleiadiano, que é um grupo que eu ofereço aberto online, gratuito, é só chegar. Que foi um chamado dos pleiadianos para que eu trabalhasse com transmissões de energia em massa, fazendo atualizações energéticas, tem uma vez por mês. Tem o Portal, que é um curso que eu canalizei dentro das frequências de brilho, que é uma iniciação para quem deseja se tornar terapeuta da técnica. E muito mais, retiros e workshops que eu ofereço, sempre usando essas duas técnicas do Amani e das frequências de brilho.
Nossa, maravilhoso. Qual que é o site principal que te encontra? Ou o Instagram? Qual que é mais fácil? O meu Instagram é @portal_vibra. E o meu site também é portalvibra.com. Maravilhoso. Muito bom. Tem mais alguma mensagem que você queira deixar pro pessoal de casa? Acho que é essa, né, que a gente falou. Não existe evolução espiritual sem maturidade emocional. E que esse é um chamado muito importante pra gente assumir o nosso lugar aqui na Terra, de humanos mesmo, né? E conscientizar o nosso corpo para se conectar com Gaia de uma nova forma. Maravilhoso. Gratidão. Que linda. Gratidão, Foi uma Giovana, pelo seu tempo. Gratidão. Nossa, muito conhecimento. Já fiquei com mais vontade ainda de fazer a sessão. Em janeiro, Vem. vamos achar uma vaga ali pra gente. Venham. E gratidão, pessoal de casa. Deixa aí seus comentários. Compartilhe com o máximo de pessoas. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.